Em catequese. Além de tudo, agradecer hoje a Deus e aos leigos que ajudam-nos, na missão da igreja. Todos os que não são ordenados são considerados leigos, é o nome dado a todo aquele que não recebeu o sacramento da ordem. Mas nesse mês vocacional, além de celebrar o ministério de todo batizado, nós também agradecemos a Deus por todos aqueles que ajudam a igreja nos ministérios leigos. O que são ministérios leigos? São os diversos ministérios, pessoal, os ministros da Eucaristia, o de canto, os leitores, os que ajudam nas pastorais, movimentos da igreja, o que ajuda a igreja na sua caminhada, a pastoral da acolhida, todos que colaboram com a missão da igreja. Quem acende a vela, apaga a vela, esses exercem o ministério em favor do povo de Deus. Então nós rezamos hoje e agradecemos a Deus pelo sim de cada um. Como disse o canto de entrada, muitos são convidados, quase ninguém tem tempo, Que cada um se sinta tocado também a ajudar na missão da igreja. Tem espaço para todo mundo, tem missão para todo mundo. E nós contamos sempre com o sim de cada um de vocês, tá bom? Mas hoje a catequese do padre é um pouco até pesada, o que o padre tem para dizer hoje para vocês, Essa semana passada, eu fiquei acompanhando um pouco as redes sociais e o coração do padre dói de ver algumas coisas, Todo mundo se sensibilizou, doeu o coração daquela situação daquela menina, que foi vítima de estupro, de abuso, teve uma gravidez e a gravidez foi interrompida com um aborto, E o padre viu nas redes sociais católicos defendendo o aborto, católicos defendendo a interrupção da vida em algumas situações como aquela. Primeiro, nós temos que entender uma coisa. É claro que nós sempre vamos ser contra qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de violência contra criança, contra adulto, contra mulheres. Nunca o abuso será algo legítimo ou algo bom. E nós temos que condenar, temos que reprimir, sim, qualquer tipo de abuso, de autoridade, de poder que exista no mundo, porque isso viola a dignidade do ser humano. Contudo, irmãos e irmãs, um erro não pode ser corrigido com um erro muito maior. O aborto, diz os santos padres, é o pecado que brada aos céus. Lembro, tem um santo que diz, eu acredito que é Padre Pio, que se houvesse um dia no mundo sem o aborto, haveria paz no mundo para sempre. Deus concederia paz para sempre no mundo. Esse é um mal que sempre existiu, não é algo do nosso tempo, é algo que sempre existiu, mas que a igreja sempre combateu, sempre foi contra, porque viola o direito à vida. No momento da concepção, desde o momento da concepção, do primeiro instante da união dos gametas, vocês aprenderam isso na escola, para a nossa fé da igreja, desde aquele primeiro momento, a vida humana, uma pessoa humana que recebeu ali o Espírito de Deus, que recebeu ali um Espírito da vida, ou melhor, ali há uma pessoa humana que tem o direito de viver, que tem o direito de nascer. É claro, Deus, Ele não interfere nos atos humanos. Deus deu a liberdade, o livre-arbítrio para o homem. E o pecado existente no mundo, na maldade do coração, muitas vezes daquele que não busca Deus, faz o homem cometer grandes barbáries, como esse caso da violência, do estupro. Contudo, Deus não deixou de inserir naquela vida que estava sendo gestada ali, um espírito, alguém que iria nascer, que teria uma vida. Há alguns casos, há algumas situações em que a família não vai ter condição de criar. Por exemplo, a família já rejeitou aquela criança que já estava no ventre daquela menina. Tudo bem? O que a igreja recomenda? Sobre todo o cuidado do Estado, sobre todo o cuidado psicológico, material que precisa, deixe a gestação chegar até o seu
término, nasce a criança, entrega para uma adoção. Quantos casais aí católicos e não católicos de boa vontade que querem ter um filho e cuidar e amar e dar a vida? Para que interromper a vida? Nós não podemos isso. E não podemos nunca ser a favor do aborto. Católico que tem conhecimento da doutrina da igreja e se manifesta a favor do aborto, diz o Código de Direito Canônico, tem pena de excomunhão late sentense. O que é excomunhão late sentense? No momento que a pessoa professa o seu aceite ao aborto, ela está excomungada da igreja. Não pode comungar, não pode participar da vida da igreja, precisa se redimir, buscar uma confissão e precisa ser retirado pela igreja essa pena de excomunhão. Antes, só o Papa tirava. Só o Papa e o Bispo podia tirar pena de excomunhão. Papa Francisco, no ano da misericórdia, deu a todos os padres esse poder de tirar a excomunhão. É o poder das chaves que ouvimos hoje no Evangelho. De tirar a excomunhão de pessoas que cometeram o aborto. Então, quem não tem ciência disso, talvez defende alguma coisa sem ter muita consciência. Mas hoje, vocês, pelo menos que estão ouvindo de casa e ouvindo aqui, a partir de hoje, têm conhecimento. Então, não devem. Se tem alguma dúvida no coração ainda a respeito disso, estuda o catecismo da igreja, procura o padre. Estou sempre à disposição para orientar vocês, para mostrar as verdades da nossa fé, por que defendemos, por que acreditamos. Eu trouxe para vocês aqui Didaqué. Didaqué foi o primeiro catecismo da igreja. É atribuído aos apóstolos, a primeira doutrina, os apóstolos. Lembra que eu disse hoje na homilia que a nossa vida de fé não é só das Sagradas Escrituras, mas da tradição e do magistério da igreja? O primeiro, ao ano 60 depois de Cristo, foi escrito a Didaqué. E no capítulo 2 da Didaqué, vou ler para vocês. O segundo mandamento desta instrução dos apóstolos é: não matarás, não cometerás adultério, não te entregarás à pederastia, não fornicarás, não furtarás, não exercerás magia nem bruxaria, não matarás criança por aborto, nem criança já nascida, não cobiçarás os bens do próximo. Se os apóstolos precisaram escrever isso daqui é porque já tinha, né? Já tinha pessoa aí dentro da comunidade que praticava o aborto, que tirava a vida de crianças também já nascidas. Faz favor um pouquinho aqui, pai, com essa criança. Para Deus, irmãos e irmãs, não tem diferença nenhuma uma criança já nascida como essa que hoje vai receber o santo batismo, renascerá das águas do santo batismo, não tem diferença nenhuma daquela criança que foi abortada ali com 1 segundo de vida, com 10 segundos de vida, com 1 mês, não importa. É uma vida humana que precisa ser preservada. É a mesma dignidade, o mesmo cuidado que temos que ter com essa criança é com qualquer vida humana que está em gestação. É vida de Deus. Alguém teria coragem de abortar essa criança aqui? Tenho certeza que não. Então, não tenham e nunca atentem contra a vida e nunca sejam a favor do aborto. O padre vai ficar bem de olho nas redes sociais, né? Para ver quem está por aí defendendo o aborto, né? Daí eu vou pedir para o Papa mandar a carta de excomunhão. Tá bom? Obrigado. Cuidado, irmão, com o que a gente defende. Eu sei que dói no coração essas violências, essas coisas que acontecem no mundo. E nós precisamos sim combater, mas nunca podemos punir outra vida, né, por conta de um mal presente, mal do pecado que existe no mundo. Tá bom? Defendamos sempre a vida, desde a sua concepção até a morte natural. Ninguém pode ser a favor também de eutanásia, né? Ah, está doente, está lá doente, sofrendo, tomara que morra logo, né, para descansar. Não. Nós nunca podemos rezar pela morte de ninguém. É a morte natural conforme Deus assim deseja. Essa é a nossa fé, que nós professamos e devemos seguir. Tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado. Didaqué, só pesquisar lá no Google, tem PDF, todo mundo pode ler, um livrinho curtinho. Primeiro catecismo da igreja, bem instrutivo, sobre o batismo, inclusive, instruía a igreja como devia ser o batismo das crianças, inclusive.